Olá, seja muito bem-vindo à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Durante esta semana e a próxima, eu e a jornalista Diana Túlio estamos recebendo aqui nos estúdios da TVCI 8 candidatos que almejam governar o nosso estado pelos próximos 4 anos. É preciso destacar que todos os 10 foram convidados, mas 2 não demonstraram interesse. São a candidata do PCO, Priscila Ibarra, e o candidato do PSTU, professor Ivan Bernardo. Os critérios para a participação nessas entrevistas foram informados aos partidos no dia 11 de setembro, na presença dos seus representantes, em uma reunião na sede da TVCI Curitiba. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio nesta mesma ocasião. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade. Candidato, muito boa tarde para o senhor. Lembro que a gente terá 30 minutos de duração, então, de entrevista. E como somos uma emissora aqui do Litoral, a maior parte das perguntas vamos focar aqui para a nossa região, então. E o seu tempo começa a contar a partir de agora. E eu começo, candidato, lhe perguntando o seguinte. O seu plano de governo fala em promover estudos e também viabilizar a construção da ponte de Guaratuba, ligando um lado a outro de Guaratuba, mas popularmente a gente fala ligar Guaratuba a Matinhos. E o seu partido levanta a bandeira da sustentabilidade. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: tendo em vista que temos em Paranaguá um porto e provavelmente o que já acontece hoje por meio da balsa, há muito trânsito de caminhões e a ponte provavelmente possibilitaria um trânsito mais intenso desses veículos, como que o senhor pretende trabalhar com a sustentabilidade de Guaratuba e Matinhos para receber esse tráfego mais pesado de veículos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TVCI, que é uma televisão que tem a sua base em Paranaguá, mas atende todo o litoral do Paraná e também boa parte do nosso território nacional. Dizer que o nosso plano de governo, os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná, ele aborda questões fundamentais para o nosso estado, inclusive aqui para o litoral do Paraná. O artigo 63 da Constituição do Estado do Paraná, ele estabelece de que o Estado promoverá a construção de uma ponte entre Matinhos e Guaratuba, ou seja, na verdade é dentro do município de Guaratuba. E nós vamos cumprir o que está escrito no artigo 63. Aliás, este artigo 63 das disposições transitórias, ele também diz como será feito. Será feito através de uma licitação nacional ou internacional e no prazo de 15 anos será cobrado pedágio para isso, ou seja, para o pagamento dessa ponte. O que nós observamos? Que a empresa que hoje explora o ferry-boat, ela recebe mais de 10 milhões de reais por ano. Ou seja, nós acompanhamos o período de verão, principalmente, aquelas filas imensas que prejudicam o turismo aqui da nossa região. Então, nós vamos cumprir aquilo que está na Constituição. Os governadores que me antecederam não cumpriram. Eles poderiam, inclusive, ser processados por crime de não cumprimento, digamos, desse mandamento constitucional. E como é que nós vamos fazer? Hoje, nós podemos fazer os estudos técnicos e ambientais para evitar ao máximo qualquer tipo de poluição. Ou seja, porque a Rede Sustentabilidade, que é o partido que eu pertenço, nós vemos a sustentabilidade como um todo, não apenas na ambiental, que é importante. O urbano e o ambiental, eu gostaria até que você falasse sobre isso. Porque são vários eixos da sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, a sustentabilidade política, a sustentabilidade estética, ética, enfim, a sustentabilidade ela tem que estar em toda a nossa vida. E por isso que nós vamos nos assessorar dos melhores técnicos, existem inúmeros projetos e inúmeros governadores já prometeram fazer essa ponte, mas ficaram apenas na promessa, porque eles não querem enfrentar este grande monopólio que é o do ferry-boat. E para o desenvolvimento sustentável do Paraná, e principalmente do litoral paranaense e do nosso
turismo, esta ponte é fundamental. Se fazem pontes no mundo todo, por que nós não podemos fazer esta ponte aqui, que é reivindicado há mais de 80 anos pela comunidade? Candidato, por favor, eu gostaria de continuar a respeito da questão de infraestrutura. Dentro do seu plano de governo também fala sobre a construção de um aeroporto em Paranaguá. O senhor poderia falar mais um pouquinho a respeito desse traço aí do seu plano de governo? Muito importante a sua pergunta, porque nós vamos criar um braço empreendedor do Estado do Paraná. O que vai ser esse braço empreendedor? Vai ser uma empresa de capital misto, mas lastreada na dívida ativa do Estado do Paraná. Hoje, a dívida ativa do Estado do Paraná, ou seja, o que as pessoas e as empresas devem, é 232 bilhões de reais. Esse dinheiro está parado, ou seja, nós vamos fazer o que Santa Catarina fez. Pegou uma parte destes recursos que estão parados e criaram a SC Participações e Parcerias. Hoje eles administram o Porto de Imbituva, que é atualmente o terceiro mais importante porto do sul do Brasil e que era um porto insignificante. Isso nós vamos fazer aqui, ou seja, vamos fazer com que essa situação ela possa ser resolvida. E assim, nós, através desse empreendimento, nós vamos fazer com que esse braço empreendedor possa fazer essas obras. Ou seja, nós podemos fazer não apenas no porto, mas também essas obras que você está propondo e assim nós colocarmos esses recursos para o desenvolvimento do nosso Estado. Candidato, o senhor fala também no seu plano de governo, que o senhor está em mãos aí, sobre políticas públicas de investimento na área de habitação, né, com ênfase aí na regularização fundiária. Aqui no litoral a gente vive uma situação, Paranaguá, por exemplo, vários bairros, a Ilha dos Valadares, que tem mais de 30 mil habitantes, maior do que, como a gente vem falando na semana nas entrevistas aqui com os candidatos, é como se fosse uma cidade maior do que muitos municípios do Paraná, com essa população aí. Mais de 90% desse pessoal trabalha aqui no continente, faz a travessia todos os dias, mas eu gostaria de saber com relação ao seguinte, mesmo tendo a maior parte dos que trabalham aqui no continente, há muitos lá que não trabalham, não têm emprego, assim como as pessoas de bairros aqui do continente, em Paranaguá, em Matinhos, também outros municípios aqui do nosso litoral, que não têm emprego e acabam morando em situações em terrenos irregulares, né? Como que o senhor pretende fazer isso, regularizar a situação desse pessoal? E até eu diria, candidato, porque muitas vezes quando a gente vê esse pessoal sendo retirado das casas, há uma certa truculência com relação a isso, eles não são avisados. Chega-se da noite para o dia e eles com tratores, com homens para derrubar literalmente as casas dessas pessoas. Como trabalhar isso de uma forma mais eficaz e mais humana? Muito boa a sua pergunta. Evidentemente que a regularização fundiária nós vamos ter que fazer junto com a Prefeitura de Paranaguá. Ou seja, a questão do zoneamento é uma legislação municipal. E, nesse particular, o nosso plano de governo, nós contemplamos as casas também para essas populações que são esquecidas. Elas são populações que muitas vezes elas não aparecem só quando há esses traumas, essas situações difíceis, como por exemplo um despejo. Então o que nós vamos fazer? Nós teremos um plano específico de habitação para os pescadores, como também para os quilombolas, para os indígenas, para os agricultores, ou seja, essas famílias que às vezes vivem de subemprego e em situação precária, nós vamos priorizar essas famílias que nunca foram cuidadas pelo governo do Estado. Como governador do Paraná, eu tenho que olhar para todos os paranaenses. E aquele braço empreendedor que eu falei na pergunta anterior, vai ser também uma forma de desenvolver economicamente o Estado do Paraná. Ou seja, a cidade de Paranaguá, especificamente, ela oferece muito para o nosso Estado. O porto é um dos mais importantes, talvez o segundo maior do Brasil, e ela recebe muito pouco. Então, nós temos que ter políticas compensatórias, ou seja, na área social, na área do desenvolvimento econômico, para que Paranaguá, que já há
mais de 300 anos, oferece tudo para o Estado do Paraná e para o Brasil e não recebe nada. Nós vamos conversar com a população parnanguara, vamos conversar com as autoridades, vamos manter um canal de diálogo e através desse canal de diálogo é que nós vamos propor e buscar alternativas para essa situação. Posso insistir só nesse tema, porque a gente teve uma reportagem aqui na emissora recentemente que falando sobre a questão de especulação imobiliária, também a questão dos imóveis para aluguel e para venda em Paranaguá, e dentro da reportagem se falava que pelo menos 70% das moradias aqui em Paranaguá se encontram em área irregular, por isso é difícil o financiamento, é difícil o aluguel, é difícil uma série de questões envolvendo o comércio relativos a essas moradias. Né? Então, 70% é área de proteção ambiental e o partido de vocês é rede de sustentabilidade justamente por estar voltado a essas causas. O senhor pode falar um pouquinho mais a respeito dessas moradias em áreas de preservação, em áreas de proteção ambiental? Eu comecei a trabalhar aqui em Paranaguá em 1979 através da Coab de Curitiba, que ela atua em Curitiba, região metropolitana e Paranaguá. Aqui vários conjuntos habitacionais surgiram naquela época, eu lembro de alguns como o Samambaia, eu fazia o jornal da Coab, que era o Habite-se, um jornal comunitário, e naquela época nós já discutimos esses problemas. Agora, evidentemente que em áreas de preservação ambiental nós temos que ter um cuidado muito maior e evitar que essas áreas sejam ocupadas. Mas o nosso país é grande, o município de Paranaguá é grande. Vocês citaram o caso agora da Ilha de Valadares, que é um ambiente onde moram muitas famílias e as pessoas sofrem muito ali porque tem grandes deficiências. Falta de estrutura. Eu acredito que hoje, com as novas tecnologias, nós podemos solucionar esse problema ambiental com o problema legal, que também é um dos grandes problemas que afetam a cidade. Então, através do diálogo, das medidas compensatórias, através de uma ação efetiva do Estado, nós podemos dar a Paranaguá e à região, ao litoral do Paraná, aquilo que ele nunca teve dos governos estaduais. Eu acompanho essa situação há muitas décadas e sei, eu tenho parentes meus que moram aqui em Paranaguá e sei das dificuldades que enfrentam. E por isso que nós vamos olhar com todo cuidado para buscar as alternativas, mas não olhando lá de cima, discutindo e debatendo com vocês que vivem o problema aqui no litoral paranaense. Candidato, ainda só para a gente fechar esse tema aqui da regularização fundiária e habitação, o senhor teve um tocante importante aí que é com relação às habitações para os pescadores. São um público muito carente na grande parte aqui da região. Hoje em dia eles enfrentam muitos problemas com o pescado diretamente, o peixe está fugindo da Bahia e aqui a pesca é artesanal e essas pessoas não têm condições de saírem das ilhas, das comunidades pesqueiras ou de construir novas casas ou casas melhores. O senhor falou aí sobre essa regularização fundiária que está dentro do seu plano de governo e sobre dar essas moradias que seriam sustentáveis. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor com relação a isso. Muito boa a sua pergunta, porque vocês lembram da greve dos caminhoneiros há um pouco mais de um mês atrás? 10 dias parou o Brasil. Você imagine você ficar 10 dias sem luz e sem água. Então, no nosso plano de governo, nós queremos fazer habitações sustentáveis, ou seja, que elas possam gerar a sua energia elétrica. Eu sou membro do Conselho Nacional das Cidades e na região Nordeste tem muitas casas populares que já estão sendo construídas com placas solares para gerar energia e também com cisternas. É isso que nós vamos fazer, as casas sustentáveis, e vamos priorizar os pescadores. Na instituição que eu trabalho, nós levamos um curso superior para a Ilha Rasa. Todos os estudantes de lá, eles vinham de barco estudar aqui em Paranaguá.
todos têm curso superior, que tivemos que fechar o nosso polo por falta de alunos, graças a Deus. E é isso que nós queremos fazer, olhar por essas comunidades ribeirinhas, essas comunidades litorâneas que são esquecidas, e o Paraná nasceu aqui, então isso será uma prioridade. A primeira associação de moradores da Ilha do Mel eu fundei em 1981, então eu tenho uma ligação aqui com o litoral do Paraná. Em Guaraqueçaba, por exemplo, eu fundei a Associação dos Agricultores de Batuva, que era um lugar isolado. Andei 17 quilômetros a pé a primeira vez para conseguir fundar aquela entidade. Ou seja, nós conhecemos os problemas do litoral e vamos discuti-los com vocês e vamos buscar alternativas. Aqui mesmo em Paranaguá eu já tive mais de 300 alunos de gestão pública. Hoje fui numa feira, aqui uma moça me reconheceu, a Cissa, e ela me abraçou e disse: mudei o meu voto, Jorge Bernardi, agora eu vou votar no meu professor. Inclusive nós temos gravado a imagem dela. Então eu me sinto muito bem de estar aqui e dizer que eu passo as minhas temporadas de férias aqui no litoral do Paraná, em Guaratuba, e aqui é, digamos, é uma região maravilhosa do nosso estado. Tudo começou aqui e nós temos que olhar com muito cuidado, com muita seriedade e valorizar o litoral do Paraná e principalmente Paranaguá, que é a principal cidade. E em relação ao aeroporto, nós vamos construir esse aeroporto, que será um dos aeroportos regionais, justamente com aquela empresa de empreendimentos, ou seja, nós vamos fazer com que esse dinheiro que esteja parado ele seja efetivamente aplicado aqui. São 15 aeroportos regionais que nós estamos propondo e um deles é de Paranaguá, porque Paranaguá, uma cidade com toda essa importância no estado do Paraná, que forma uma grande aglomeração urbana, aqui com Matinhos, com com Pontal do Paraná, com Guaratuba, e Guaraqueçaba, e Antonina e Morretes, não ter um aeroporto aqui de qualidade para termos voos regionais, isso é algo que nós estamos algumas décadas atrasadas. Para a gente continuar a respeito de educação, já que o senhor tocou no tema, o senhor falou a respeito das comunidades ribeirinhas, das comunidades de pescadores. A gente já viveu um problema aqui no litoral do estado, que é com relação ao fechamento de escolas estaduais, porque nossas comunidades são pequenas e quando a gente vai contar o número de alunos, para se manter uma escola é um custo relativamente caro. Então, muitas vezes o governo, pensando na questão de economia de gastos, vê que é mais fácil o aluno se deslocar daí, onde ele mora, da comunidade onde ele mora, até a cidade de Paranaguá, do que manter aquela escola lá. Como o senhor vê esse tema? Olha, essa é uma questão muito séria. Não é só em Paranaguá que está acontecendo isso. Lá em Curitiba, nós temos muitas escolas de ensino médio à noite que não tem mais alunos. Por quê? Por causa da questão da segurança. O que nós precisamos fazer e o que nós vamos fazer está no nosso plano de governo. Os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. As profissões estão mudando muito rapidamente. Ou seja, então nós temos que, para o ensino médio, nós temos que fazer com que o aluno se sinta atraído pela escola. O Paraná hoje tem 390 mil alunos só no ensino médio. Desses, apenas 70 mil fazem um curso técnico. Ora, o Catálogo Nacional de Ensino Técnico tem 227 cursos e nós não oferecemos esses cursos. Em 5 anos, talvez numa década, 5% das profissões vão desaparecer e novas vão surgir. Então, uma das formas é nós tornarmos a escola, principalmente o do ensino médio, atrativa. O ensino fundamental, aí nós teríamos que estudar situação por situação, porque realmente eu tive alunos que, por exemplo, que vinham de barco 3 horas estudar aqui em Paranaguá e eles não conseguiam voltar à noite, dormiam às vezes nas casas dos parentes ou na praça, e é um sofrimento. Então nós temos que ter uma política de logística, se tiver que efetivamente fechar algumas dessas escolas, para solucionar esse problema. Ou seja, mas eu ainda defendo mesmo a escola lá dentro, porque eu sou um exemplo disso. Eu estudei numa escola rural
até os 10 anos de idade, e depois fiz 2 faculdades, Direito e Jornalismo, fiz especialização, mestrado e doutorado. Inclusive, a minha tese de doutorado eu dediquei à minha primeira professora, que ela tinha apenas o 3º ano primário. Eu acredito que o ideal seria manter essas escolas nas ilhas e dar condições, mesmo que custe um pouco mais, para que os alunos permaneçam lá e aprendam o estudo. Hoje, com as novas tecnologias, você tem o mundo todo, o conhecimento está nas nuvens. E o aluno, o professor, ele passa a ser um tutor, um orientador, ou seja, alguém que vai selecionar os conteúdos. E assim você poderia manter essas escolas dentro de um outro nível de escola e não pensando apenas no aspecto financeiro. Tá certo. Candidato, o senhor falando sobre isso, as comunidades que são multisseriadas, que usam, né, o mesmo espaço para o município e para o estado, aqui nós temos, assim como em várias regiões do Paraná, vários casos como esse, né? Essas estruturas, assim como as estruturas dos colégios estaduais mesmo, estão sucateados à falta de estrutura, à falta de pessoal para trabalhar, de educador, e quando há o educador, há o professor, há a falta de salário. Eu gostaria que o senhor falasse com relação a isso. Primeiramente, com relação às estruturas das escolas, o que o senhor pretende melhorar ou construir novos centros educacionais? A nossa chapa do bem e da verdade para mudar o Paraná, que é composta por 3 partidos, a Rede Sustentabilidade, o Partido Pátria Livre e a Democracia Cristã, todos os cargos do Executivo e também majoritários são professores. Eu sou professor universitário, vice-reitor de uma das 10 maiores instituições de ensino do Brasil. O meu vice, o Juliano Murbach, que é do interior do Paraná, também é professor universitário de Direito, lá em Cascavel, ele nasceu em Londrina. O meu primeiro senador, que é o Flávio Arnes, foi secretário de Educação, e o segundo senador, que é o compadre Luiz Adão, professor também, fundador da Faculdade de Direito, de Administração e de Pedagogia de Campo Largo, e nós todos somos professores, ou seja, essa questão da infraestrutura, das condições, vocês têm colégios maravilhosos aqui, passei por um colégio aqui histórico que parece um palacete. Ora, a nossa prioridade das prioridades vai ser a educação. Nós vamos enxugar a máquina, vamos cortar gastos supérfluos. Ou, por exemplo, o avião do governador. Ora, o ex-governador, ele viajou 780 mil quilômetros de avião em 7 anos. Ele poderia ter ido à Lua, voltado e dado uma volta ao redor da Terra. Se ele tivesse andado mais de automóvel, ele viria a situação das nossas rodovias, inclusive as pedagiadas, que é um verdadeiro roubo. Então, nós vamos reduzir em 10% o custeio hoje do Paraná, que é 24 bilhões. O senhor fala desculpa lhe interromper, o senhor fala de enxugamento da máquina pública, o senhor tem ideia já do que cortar? Qual Sim, secretaria, de repente, tirar? Nós vamos unificar algumas secretarias, evidentemente que ontem eu recebi um parecer do Tribunal de Contas sobre as contas de 2017. Nós sabemos que o ano que vem o orçamento é 60 bilhões de reais e sabemos que hoje está praticamente tudo comprometido. O governador, nessas condições que ele está, ele é um mero administrador da folha de pagamentos e eu trabalho numa empresa privada. Quando tem qualquer turbulência, a primeira coisa que se faz é cortar custos. E nós temos que cortar e começar cortando os custos do governador. Ou seja, aquele séquito que nem só nos tempos dos reis absolutistas tinham. Eu faço parte do Rotary Club e uns meses atrás foi a ex-primeira-dama lá com 17 assessores no nosso Rotary. Aquilo gerou até um mal-estar. Ou seja, eu como candidato a governador estou fazendo a campanha com os meus poucos recursos. Agora, nós vemos alguns candidatos que têm 10 milhões do fundo partidário e eleitoral. Ou seja, então como é que essas pessoas vão cortar custos se eles vivem na mordomia e nos privilégios?
Quando fui presidente da Câmara de Curitiba, isso há 30 anos atrás, nós cortamos, reduzimos os custos da Câmara de 6,4% do orçamento para 1,8%. E é isso que nós vamos fazer e vamos ter recursos para, aos poucos, ir recuperando as nossas escolas e dando a elas qualidade que elas precisam ter para enfrentar os desafios desse terceiro milênio. Candidato, a gente já chega aí, ultrapassou bastante o tempo, então vamos a outros temas. Gostaria que o senhor falasse a respeito de saúde pública, né? O senhor diz aí que a máquina já está inchada, já os gastos já praticamente extrapolados. Como investir em saúde pública e atender o cidadão paranaense que precisa, né, desse atendimento prioritário? A saúde pública também é um dos eixos estratégicos do nosso plano de governo. O que nós vamos fazer? Ao invés da saúde simplesmente curativa, nós vamos iniciar um processo de mudança para a saúde preventiva. Vamos fazer o check-up paranaense, ou seja, vamos colocar todos os paranaenses anualmente terão direito a 3 exames. Exame de sangue, exame de urina e o exame de fezes. 90% das doenças já são detectadas por esses 3 exames. Se apresentar qualquer irregularidade, nós faremos outros exames complementares. Então, você veja, o governo, inclusive Paranaguá, gastou 95 milhões de reais com aquela vacina contra a dengue que é condenada pela Anvisa. Ora, com esses 3 exames, eu posso fazer anualmente para 10 milhões de paranaenses, eu vou gastar 90 milhões de reais. Eu faço por R$ 9,00 esses 3 exames. Nós vamos atuar na área da medicina preventiva e da saúde básica, mas temos inclusive o assessoramento do Dr. Márcio Bom Tempo, que foi a democracia cristã do compadre Luiz Adão, que nos trouxe um dos maiores médicos sanitaristas do Brasil. Nós vamos implantar as terapias complementares e alternativas na rede estadual, ou seja, a acupuntura, a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, são 29 terapias que combatem essas doenças crônicas. Então, e vamos também pegar os nossos médicos formados pelas 4 universidades estaduais, são 200 médicos por ano que vão, quando se formam, não tem nenhum compromisso com o Estado. Nós vamos fazer um programa para que eles trabalhem nas pequenas cidades do Paraná. Candidato, nós temos cerca de 1 minuto até as considerações finais. Eu gostaria que o senhor tentasse, nesse 1 minuto, falar sobre segurança pública. Como é que o senhor pretende diminuir a superlotação nas cadeias? Construindo em cada uma das 39 micro-regiões casas de custódia. Ou seja, nós vamos recompor a segurança pública do Estado do Paraná, que tem uma defasagem de 10 mil homens, 11 mil homens só na Polícia Militar, 4 mil na Polícia Civil e 1.200 na Polícia Científica. E vamos criar um grande conselho de segurança pública, envolvendo toda a sociedade paranaense. Por quê? O artigo 144 da Constituição diz o seguinte, que segurança é um dever do Estado e obrigação de todos. Só que, atualmente, apenas o Estado atua. As pessoas, a sociedade não participa. E nós queremos que esse conselho tenha um caráter deliberativo para definir as políticas públicas na área de segurança. Tá certo, candidato. Eu quero deixar agora à sua disposição, então, essa câmera que o senhor pode se dirigir diretamente para o eleitor aqui da região do litoral para as suas considerações finais. Eu quero agradecer à TVCI, aos meus colegas jornalistas, a toda a equipe. Quero agradecer você, cidadão parnanguara, dizer que nós fazemos parte de uma coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná. Se temos pouco tempo de televisão e se temos também... não temos nenhum recurso do fundo partidário porque nós não estamos envolvidos em nenhuma irregularidade. O nosso plano de governo, os 18 eixos estratégicos para mudar o Paraná, ele se inspira no movimento que houve aqui no Estado no início do século XX, o movimento paranista. E paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou uma floresta, lançou uma ponte, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro ou plantou uma árvore. Todos somos paranistas. Se você concorda com as nossas ideias, com as nossas propostas, eu peço o seu apoio para no dia 7 de outubro, dia das eleições. Vote 18, Jorge Bernardi, governador do Paraná,
a melhor opção. Muito obrigado. O senhor tem mais algum tempinho ali, cerca de 1 minuto e 50, o senhor quer usar esse tempo? Gostaria de usar também, vocês desculpem que eu estou sem o cronômetro aqui, achei que eu já tinha falado até demais, mas dizer que aqui para o turismo do Paraná, nós temos uma proposta muito importante, que é fazer com que o nosso estado tenha representações simbólicas, como se fossem, digamos assim, representações diplomáticas em 1000 cidades do mundo. Ou seja, como nós temos os cônsules honorários, nós vamos criar essa figura do representante honorário do Estado do Paraná. E vamos levar o nome do nosso Estado para todo o mundo. Ou seja, essas pessoas elas vão representar gratuitamente o nosso Estado, vão divulgar as nossas praias, divulgar o nosso litoral, divulgar Foz do Iguaçu, Curitiba, as nossas empresas, e com isso nós vamos atrair investimentos, vamos atrair turistas e vamos fazer com que o Paraná se transforme nesse estado de progresso e desenvolvimento. E em 4 anos queremos levar o Paraná à 4ª economia do Brasil, em 10 anos na 3ª economia do nosso país. Candidato. Agora deu seu tempo, eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Quero lembrar só a você de casa que na segunda-feira quem estará conosco aqui na série de entrevistas é o candidato Ratinho Júnior do PSD. A gente faz agora o intervalo aqui para o programa eleitoral gratuito e na sequência vem aí o TVC Esporte.